Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades. Meu nome é Danilo Cursino e eu estou aqui com João Freitas. Fala, João, tudo certo por aí? Salve, Danilo, tudo certo? Satisfação tê-lo novamente aqui conosco. Nosso oitavo episódio do Urbanidades. Já disse isso em ocasiões anteriores, mas faço questão de repetir. Estamos muito felizes com a repercussão que o programa está tendo, com um alto nível das entrevistas. Os nossos entrevistados muito gentis têm encontrado tempo em suas agendas para conversar conosco e com nossa audiência. A gente sabe que isso é muito complicado, né? Sobretudo nesse período, que é o período entre os semestres. Então a gente só tem que agradecer a essas pessoas que têm nos ajudado a construir urbanidades. Sem dúvida, João. Agradecer tanto as pessoas, né, que nós estamos entrevistando, como aos nossos ouvintes também, que estão aí nos acompanhando. Eu aproveito então para pedir, né, que os nossos ouvintes compartilhem os nossos episódios aí, curtam a nossa página no Facebook. Se você ainda não conhece, é só buscar lá Urban Data Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano, e deixar o seu like, porque é por meio dessa página que a gente estabelece contato com vocês. Além disso, Danilo, é importante também clicar no botão compartilhar em relação a essas nossas postagens para ampliar o nosso alcance. Aos que estão nos ouvindo pelo Spotify, não deixem de apertar o botão seguir para receber as nossas atualizações. Postamos episódios semanalmente, todo domingo tem episódio novo do Urbanidades. Compartilhem com pessoas que possam ter algum tipo de interesse nesse debate que estamos desenvolvendo aqui. Aos que nos ouvem pelo Apple Podcasts, é importante também deixar aquela avaliação de 5 estrelas, pois amplia a nossa visibilidade dentro do aplicativo. Certo, então, João. Eu acho que agora você poderia dar uma palhinha aí sobre o nosso entrevistado, que foi o Marcelo Tomé. Certíssimo, foi uma entrevista muito bacana. Inauguramos uma nova modalidade aqui de entrevistas, né? Até então temos recebido pesquisadores para falar sobre suas teses, sobre seus livros, artigos, e pela primeira vez estamos recebendo um professor para falar sobre o grupo de pesquisa que ele coordena. No caso, o Marcelo, ele vai falar durante a entrevista, né? Mas o Marcelo Tomé é professor do Departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense, coordena o Disturbe, o grupo de pesquisa sobre fatores restritivos ao turismo em espaços urbanos. O grupo tem duas linhas de pesquisa principais, né? A primeira sobre violência e segurança pública, né? Essa relação conturbada que acaba atrapalhando a forma como as pessoas usufruem da cidade. E a segunda, que foi o tema do nosso episódio, que é sobre acessibilidade. Então, foi uma conversa riquíssima, expandiu bastante, pelo menos os meus horizontes acerca do tema. Espero que os ouvintes aproveitem. E, João, eu já divulguei aqui, né, a nossa página do Facebook e acho que você poderia divulgar o nosso e-mail. Ah, perfeito, Danilo. Nosso e-mail é o brasilurbandata@gmail.com. brasilurbandata@gmail.com. Estamos abertos a ouvir sugestões, críticas, reclamações, elogios. Se alguém quiser indicar também algum pesquisador que possa nos dar uma entrevista interessante, estamos abertos a esse tipo de sugestão também. Fechado, então, João. Vamos à entrevista? Vamos. Olá pessoal, João Freitas aqui novamente, sendo o anfitrião de mais uma entrevista do Urbanidades. Estou aqui com o Guilherme, tudo bem, Guilherme? Olá, João, tudo bem? Com o Marcelo Venturini. Oiê, eu aqui de novo. E com o nosso entrevistado de hoje, o professor Marcelo Tomé, da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, João? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Guilherme? Prazer estar aqui com vocês, podendo colaborar com Urbanidade, sem dúvida. A gente espera que seja muito bacana essa conversa. A gente agradece imensamente a sua participação. E, Marcelo, tente se apresentar um pouco para a nossa audiência. Tente contar um pouco sobre sua trajetória, como você chega ao dia de hoje, que caminho você percorreu. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade. E eu tenho, minha formação eu sou geógrafo,
fiz a minha graduação na Universidade Federal Fluminense, mas desde o início do meu curso, eu me interessei pelo turismo. E eu faço questão de destacar isso porque foi durante um evento científico, né, um congresso, onde o principal conferencista, né, talvez seja o maior nome da geografia brasileira e, sem dúvida, né, também um dos principais nomes da geografia mundial, o professor Milton Santos. Ele faria a conferência de abertura naquele evento. Claro, estamos falando de 94, 95, e o professor Milton Santos havia ganho o prêmio Voutrin Lud, que é o equivalente ao Prêmio Nobel da Geografia, né? E naquela época não havia internet, então as informações relativas aos eventos chegavam por panfletos, por cartazes. Então eu, como aluno da geografia, né, da graduação, eu era bolsista na época de iniciação científica, né, juntei o que eu tinha, fui de ônibus até o Ceará para assistir a palestra do professor Milton Santos. E quando eu cheguei lá, no dia da palestra, eles anunciaram que teve um problema, o professor Milton Santos não poderia participar, e que seria uma outra professora, né, também da USP, da Universidade de São Paulo, a ministrar a palestra. Claro que todo mundo ali muita gente ficou irritado, teve gente que saiu do auditório e tudo, né? Eu também fiquei muito irritado, imagina, né? 2 dias de viagem para assistir o Milton Santos. Então, aquela coisa assim Mas a palestra foi extraordinária e mudou, com certeza, me norteou, né, em relação à minha vida acadêmica. Quem ministrou a palestra foi a professora Adir Balastrelli Rodrigues, né, uma professora hoje aposentada na Universidade de São Paulo, e ela falou justamente sobre geografia do turismo. Então, ela fez determinadas conexões, né, entre a questão humana da geografia, a questão física, né, mudou completamente, né, a minha percepção, né, da geografia, e eu saí daquela palestra ali super feliz, talvez o único, né, que tenha ali de caramba, porque mudou completamente. Então, eu falo sempre da relevância desses eventos acadêmicos para abrir novos horizontes, né, propiciar reflexão, né, e sem dúvida foi super importante. E eu saí dali convicto que eu gostaria de pesquisar e atuar na área da geografia do turismo. E foi isso que eu fiz, né? Meu trabalho de conclusão de curso na época da geografia foi já sobre a relação do turismo com a geografia. Tive a oportunidade de ingressar numa especialização, né, numa pós-graduação lato sensu sobre planejamento ambiental, com ênfase em educação ambiental. Então, também, né, fiz o meu trabalho relacionando a geografia e o turismo. Tive a oportunidade de fazer o meu mestrado anos depois na Universidade de São Paulo, sendo orientado pela professora Adir Rodrigues, né? Então, para mim, foi uma alegria, era uma vaga, aquela coisa, vou tentar me aproximar, e no final das contas, acabei sendo aprovado na seleção, que era uma vaga só para a área de geografia do turismo. Fiz, então, um doutorado na Universidade Federal Fluminense, né, na geografia, também tendo como tema essa relação da geografia com o turismo. E na Universidade Federal Fluminense, eu tive a oportunidade de fazer um concurso, né? Inicialmente, eu fiz um concurso, primeiro uma seleção simplificada, né, para professor substituto da UF, e depois eu tive a oportunidade de fazer o concurso, né, para professor efetivo do Magistério Superior da Universidade Federal Fluminense para o Departamento de Turismo. Tive a imensa graça de ser aprovado. E na universidade, né, já mergulhado, né, porque sem dúvida a instituição pública ela permite uma atuação mais significativa, não apenas na docência, né, não apenas na questão do ensino, mas também na pesquisa e na extensão. E nesse processo de aproximação, né, de outras ramificações, né, relacionadas ao turismo e à cidade, que era o elemento-chave, né, das minhas pesquisas, focando sobretudo no Rio de Janeiro, eu me aproximei da temática da segurança e da acessibilidade. E então tive a oportunidade de fazer um estágio pós-doutoral na Universidade de Málaga, né, na Espanha, com bolsa da CAPES, tendo como foco a relação do turismo com a acessibilidade. Então, eu já vinha fazendo essa pesquisa um pouco antes, como eu falei, dessa aproximação que a gente vai tendo com outras possibilidades de conhecer um pouco do turismo. Por mais que a gente fale que outras expressões do turismo ou segmentos como o turismo rural, o ecoturismo, são
segmentos que mais crescem, né? Mas o grande fluxo direciona as cidades. Então, os grandes destinos mundiais são os grandes espaços urbanos. E então o meu foco passou a ser o turismo nas cidades, analisando as principais restrições do turismo nos espaços urbanos. E me deparei com duas situações. Uma, a segurança, que vale a pena destacar que vocês trabalharam muito bem, né, como temática, já que vocês trabalharam também sobre a questão da violência, né, muito bem trabalhado. E me deparei também com uma outra limitação importante, sobretudo para determinados grupos sociais, que é justamente a acessibilidade. E é um grupo que não é pequeno. Nós temos, claro que há uma divergência em relação à questão dos dados, mas no Brasil, segundo dados do IBGE, esse número se aproxima dos 30 milhões de pessoas que apresentam alguma limitação de fruição, né, de espaços, mobiliário, que se enquadra no grupo de mobilidade reduzida. Esse total de pessoas é superior a grande parte dos países do mundo. Espanha, Portugal e tantos outros. Então, é um quantitativo de pessoas que merece a devida atenção. Não apenas, né, como é o foco da minha pesquisa, essa relação com esse grupo e a fruição turística, mas o seu cotidiano, né, independente, né, do foco no turismo ou não. Então, hoje, estou como professor associado do Departamento de Turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. Coordeno um grupo de pesquisa sobre os fatores restritivos ao turismo, que é o distúrbio, e que tem como duas linhas principais a questão da segurança e da acessibilidade. Muito legal, Marcelo. Fala um pouquinho sobre os integrantes do grupo de pesquisa. Tem outros professores com você nesse intento? Quantos bolsistas vocês têm disponíveis atualmente? Perfeito. Bem, nós temos um grupo de estudantes bem atuante. Nós temos hoje um aluno com bolsa de extensão, um aluno com bolsa de iniciação científica, né, que é o PIBIC, não a bolsa do CNPq, e 5 alunos com bolsa de desenvolvimento acadêmico, que vale destacar, né, que é uma modalidade de bolsa nova, relativamente nova na Universidade Federal Fluminense, e que propicia alunos de baixa renda ter esse contato com a pesquisa e a extensão. Então, nós temos hoje 7 alunos bolsistas atuando, né, firmemente no grupo de pesquisa. E temos a atuação de alguns professores em relação à vice-coordenadora, na verdade, a vice-líder do grupo, utilizando o termo que esse grupo ele faz parte do diretório de grupos de pesquisa do CNPq, que usa o termo liderança, né? Mas, na verdade, eu estou como coordenador do grupo e uma outra professora de Portugal, do Instituto Politécnico de Tomar, a professora Érica Amorim, é também coordenadora desse grupo. Ela também tem foco, sobretudo, na relação do turismo com a segurança e também tem alguns trabalhos interessantes sobre a questão da acessibilidade. Então, nós coordenamos esse grupo, né, eu e a professora Érica Amorim, dando esse caráter de internacionalização importante, né, para a pesquisa. Temos alguns trabalhos em conjunto e temos a colaboração, né, de alguns professores e de alguns grupos de pesquisa, como o Mobilatos, né, do professor Bernardo Lázaro Chebub, da professora Fátima Priscila Morella Edra, né, que também trabalha com a questão da mobilidade, transporte. Então temos essa aproximação. E também por meio, inclusive, de alunos da pós-graduação, como é o caso de uma orientanda minha do mestrado, que é a Jéssica, que ela também atua em um outro grupo de pesquisa, que é o de hospitalidade inclusiva, né, que eles focam justamente nas pessoas com limitação intelectual, né, e também faz um trabalho muito bonito, sobretudo de extensão. Poxa vida, que legal, Marcelo. E te perguntar, mais focado na sua pesquisa sobre acessibilidade, como que vocês têm desenvolvido a pesquisa, o que exatamente vocês têm pesquisado e o que vocês têm encontrado? Essa é, sem dúvida, uma pergunta extremamente importante e, de certa forma, destacar esse caráter de pesquisar, né, obviamente com poucos recursos que nós temos hoje, todo o caráter de inspiração e, ao mesmo tempo, de limitação que temos hoje. Então, primeiro, é interessante porque a acessibilidade, quando eu já tive a oportunidade, né, de mostrar palestras sobre acessibilidade no Brasil, fora do Brasil, Portugal, Espanha, México, de coordenar grupos de pesquisa de grupos de trabalho em alguns desses eventos realizados também fora. E é super legal ver o interesse na pesquisa em relação a esse tema,
Então, sempre tem uma participação interessante e, sobretudo, a compreensão e a participação efetiva dessas pessoas no entendimento de que esse é um tema extremamente importante de pesquisa e de ação. Nós sempre somos bem acolhidos na comunidade acadêmica quando chegamos com essa temática. E nesse momento, até porque nós buscamos, como eu comentei, né, nós temos hoje bolsistas em 3 modalidades: a de desenvolvimento acadêmico, a de extensão e a de iniciação científica. E não é possível a gente repetir os projetos, vou fazer um projeto e aplicar para todos eles, para ver se a gente consegue bolsa. Na verdade, o intuito não é esse. O intuito é desenvolver, né, pesquisas que esses alunos possam atuar, ter uma certa independência, obviamente sob a nossa supervisão, minha, de outros professores, de alunos de pós-graduação também, para que a gente possa alcançar esses objetivos. Então, nesse momento, nós temos 3 pesquisas em andamento relacionadas à acessibilidade. Como eu comentei também, esse grupo de pesquisa está relacionado não apenas à questão da acessibilidade, mas também à segurança. Mas focando na questão da acessibilidade, nós temos hoje uma pesquisa que envolve tanto o aspecto de investigação quanto o aspecto de extensão, a acessibilidade para pessoas com deficiência visual no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos reuniões já com professores e direção do Instituto Benjamin Constant, localizado na URCA. Para quem não conhece, o Instituto Benjamin Constant é uma unidade de ensino de saúde voltada à população de baixa visão ou cegueira. Então, eles têm hoje ensino fundamental, ensino médio, até pós-graduação, né, eles já abriram em relação para o público, sobretudo de deficiência visual, ou que compreenda os estudos em relação à deficiência visual, e várias ações de cursos, né, e oficinas, justamente para viabilizar o cotidiano dessa população. Então nós estamos fazendo uma pesquisa hoje no centro da cidade do Rio de Janeiro, buscando a construção de um roteiro para pessoas com deficiência visual. Então a ideia aprovada, né, junto ao Benjamin Constant, realizarmos, né, uma espécie de walking tour para pessoas com deficiência visual. Então, que tivesse o apoio dos alunos do grupo de pesquisa, que marcássemos. Então, a ideia é marcarmos uma vez por mês, por exemplo, uma determinada data, para um determinado grupo de até 15, provavelmente, pessoas, que pudéssemos conduzi-los ao longo do centro da cidade do Rio de Janeiro, propiciando a fruição atrativos que possibilitem a percepção além da modalidade visual. Então, nós estamos fazendo esses estudos hoje da oferta turística da região do centro, né? Praça 15, Cinelândia, Candelária, Praça Mauá, definindo, né, nos espaços de uso público, em objetos, né, edificações urbanas, como museus, centros culturais, igrejas, tal, elementos que possam ser, sobretudo, tateados e que possibilitem a compreensão e a fruição turística às pessoas com deficiência visual. Muito interessante. Esse projeto está em andamento? Quando é que vai acontecer? Está em andamento, já tivemos algumas reuniões com o Instituto Benjamin Constant, já fizemos um trabalho de campo preliminar, onde nos deslocamos e analisamos várias áreas do centro do Rio. Já fizemos as nossas reuniões dentro da universidade, dividindo o nosso grupo, o contato e visitas nos lugares pré-definidos, como é o caso do Paço Imperial, como o contato com, por exemplo, dando um exemplo, né, o chafariz do Mestre Valentim. O chafariz do Mestre Valentim se localiza junto à Praça 15, é uma edificação histórica do século XVIII, tem uma relevância histórica extremamente significativa, fornecimento de água. Foi por ali que a família real chegou ao Rio de Janeiro, né, em 1808, subindo as escadarias do chafariz. É uma estrutura basicamente de pedra, então com alto grau de durabilidade. No entanto, você tem uma limitação, né, de aproximação e toque no chafariz do Mestre Valentim. Já fizemos contato com o IFAM, que indicou que por ele não há problema nenhum, e estamos em contato agora com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para poder viabilizar a liberação, né, de acesso ao toque da escadaria, ao chafariz, para que essas pessoas possam, né, ter uma noção, né, do que é o chafariz. Então a ideia é fazer
fazer não apenas isso com o chafariz, mas fazer isso com o Paço Imperial. Você tem ali as áreas onde ali já funcionou a Casa da Moeda. Então, é buscar algumas igrejas, como Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, onde a antiga bala de canhão que atingiu a torre da igreja durante a revolta da Armada. Então, nós temos vários elementos, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, cujo toque hoje é proibido para o público geral, mas que tem convicção, uma vez por mês, um grupo pequeno de pessoas, não vai gerar nada significativo de negativo na conservação desse patrimônio, e ao mesmo tempo vai ter um ganho positivo para a construção, para o desenvolvimento cultural dessas pessoas e para a fruição política, né? Então, eu acho que seria extremamente importante. É algo que não existe no Rio de Janeiro hoje, já existe em alguns lugares esse tipo de ação, né, para esse grupo específico. Eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo e propiciar a inclusão desse grupo que vivencia tantas limitações, sobretudo numa cidade como o Rio. Em São Paulo não é muito diferente, não. Eu fico imaginando que o trânsito no centro do Rio de Janeiro já é complicado para pessoas de idade, as calçadas são todas irregulares, então eu imagino que os desafios em muitos outros grandes centros urbanos, a situação seja a Sim, mesma. sem dúvida. E essa sensibilização, né, para essa população, de como essa população frui a cidade, tende a ser importante em outros aspectos também, né, Marcelo? Por exemplo, a região, em relação à população com deficiência visual, focando nesse grupo específico, inicialmente escolhemos, por exemplo, o centro do Rio de Janeiro, porque nós temos hoje, você destacou a questão do trânsito, porque nós temos hoje uma área pedonal, né, uma área voltada ao deslocamento pedestres, relativamente interessante. A Praça 15 hoje é fechada, né, para o trânsito. E nós temos um relativo acesso facilitado, sem um risco maior, né, de passar por uma área com um volume de veículos mais intenso e tal, seja nos deslocando em direção à zona portuária, à Praça Mauá, pela a dita Orla Conde, Boulevard Olim. Então, há a possibilidade de aproximação da área. Então, a gente passa pela Casa França Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural da Marinha, né, o Museu da Marinha. Então, temos uma área ali. E chegando até a zona portuária, né, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, que tem um alto nível de acessibilidade. Alguns programas que incluem as pessoas com deficiência visual, até por conta da tecnologia utilizada, então possibilitam essa interação e fruição para esse grupo. E, ao mesmo tempo, quando a gente depara com essas dificuldades, a gente vê a limitação que nós enfrentamos hoje, de uma forma geral, numa cidade como foi destacada, seja São Paulo, seja o Rio, as nossas grandes metrópoles, cidades médias, porque nós temos severas limitações em relação à acessibilidade. Eu falei com uma das pesquisas, obviamente, relacionadas às pessoas com deficiência visual. Onde eu realizei a minha pesquisa, em Málaga, Málaga foi escolhida por várias questões. Eu sempre brinco, Málaga tem um cheirinho do Rio. É uma cidade localizada na região da Andaluzia, né, na Costa do Sol espanhola, fica no sul, é uma cidade mais quente. Você tem uma planície litorânea relativamente estreita e algumas colinas. Uma cidade também tem seus altos e baixos. Tem um fluxo turístico muito direcionado ao sol e praia, beira o Mediterrâneo, então tem um fluxo de sol e praia muito significativo, e também cultural, muito forte. Até porque nós temos, por exemplo, um anfiteatro romano do século I, que é alguma coisa fantástica, palácios no período da ocupação árabe. É uma cidade que tem uma relevância para o segmento de sol e praia, que é a expressão maior do turismo de massa, mas também para o turismo cultural. Tem uma universidade importante, tradicional, nos estudos de turismo, que é a Universidade de Málaga. Tem uma biblioteca da Organização Mundial do Turismo, ou seja, tem um acervo, né, voltado ao turismo, dos mais importantes entre as instituições de ensino superior no mundo. Málaga tem um alto nível de acessibilidade, diante da possibilidade, obviamente, do seu sítio, né, dessa base físico-territorial onde a cidade foi instalada. E a região da Andaluzia tem uma normatização em relação à acessibilidade bem interessante. Quando a gente fala da questão do trânsito, por exemplo, para as pessoas com deficiência visual, para termos uma ideia, em Málaga, toda pessoa que tem deficiência visual, ela vai até o que seria equivalente à prefeitura, né, a ideia da junta ou do ajuntamento, tal, se identifica no que seria a Secretaria de Acessibilidade, e a partir do momento que ela comprova essa limitação visual, ela recebe como se fosse um chaveiro de abrir garagem, aquele chaveirinho que tem um botãozinho que se aperta para abrir garagem. Todos os sinais, a maioria dos sinais do centro de Málaga, né, do primeiro distrito de Málaga, né, eles são sonoros. Só que eles só são sonoros
quando são ativados por esse chaveiro. Eu conversei, né, eu fiz algumas entrevistas lá durante a pesquisa. A população se queixou porque inicialmente eles foram botando sinais sonoros. Só que ficava o tempo inteiro sonoro, né? Quando abria o sinal para o pedestre e fechava para o automóvel, o sinal ficava sonoro. E muita gente indicava, puxa vida, fica muito barulho, tal. Então eles fizeram esse mecanismo. Então toda pessoa cega tem esse sinal. Quando ele identifica, por meio da sua bengala tátil ali, que ele está no lugar para poder atravessar a rua, ele aperta o seu chaveiro. Então o sinal seguinte fica sonoro. E ele consegue atravessar sem problema nenhum. Um sistema simples. E na cidade existem alguns totens que ele também consegue identificar com a bengala. E quando ele aperta o seu chaveiro, esse totem também fornece informação da localidade que tem no entorno, alguma informação que seria importante, não apenas para ele, mas para a população. Porque aquele totem, ele tem visualmente escrito alguma coisa, seja alguma característica do bairro, alguma relevância histórica, alguma coisa tem ali. Só que como a pessoa com deficiência visual não pode ler aquilo, ele aperta, né, o botão e vai ter então a descrição sonora do que está destacado naquele totem. Então isso cria, né, uma situação de independência que é extremamente importante, né? Porque se tem uma coisa na acessibilidade que a gente tem que pensar, são essas duas palavras-chave: segurança e autonomia. Isso é fundamental. Então, muitas cidades do mundo buscam, por meio do uso de tecnologias, das mais simples a algumas um pouco mais complexas, da conscientização, sobretudo por meio da educação, essa possibilidade de ampliar a acessibilidade e, com isso, a verdadeira inclusão. Então, por meio de alguns estudos prévios, eu identifiquei Málaga como uma cidade que poderia propiciar isso. Não estou dizendo que Málaga é a cidade mais acessível do mundo, ou talvez da Espanha, por mais que mesmo algumas pessoas da própria secretaria indiquem que talvez seja a mais acessível. Eu não posso afirmar, mas sem dúvida é uma cidade que propicia um alto grau de acessibilidade. E sabendo isso previamente, eu escolhi Málaga como passo, né, de análise para a pesquisa que eu desenvolvi durante o estágio pós-doutoral. O que foi ótimo, você ter ciência do que pode ser feito e, ao mesmo tempo, você volta cheio de gás para a universidade, para Niterói, para o Rio de Janeiro, para a região metropolitana, e ver as limitações severas que nós temos e a grande dificuldade de modificar isso. Enquanto você falava, Marcelo, é muito comum a gente ver, até em matérias jornalísticas, sobre o ranqueamento de cidades acessíveis. Há metodologias minimamente confiáveis para diferenciar uma cidade que é mais acessível que outra? Ou isso é feito somente pela repercussão dessas iniciativas, que de fato são muito interessantes? Nós temos hoje alguns norteadores para avaliação da acessibilidade. Agora, o que acontece quando a gente pensa em acessibilidade, nós temos aí limitações das mais diferentes. Porque uma cidade acessível, por exemplo, ao cadeirante, ela pode oferecer uma série de restrições para o deficiente visual. Uma cidade que apresenta um nível positivo de acessibilidade para o deficiente visual pode oferecer severas restrições para quem tem, por exemplo, deficiência auditiva. É muito complicado você avaliar, né, a acessibilidade plena, né, porque as limitações vivenciadas por esses grupos tão distintos também são muito diferentes. Então, você tem, por exemplo, no caso brasileiro, as normas técnicas de acessibilidade vinculadas à ABNT 9050. Então, ela indica, né, determinados parâmetros que precisam ser seguidos. Largura de calçada, rampa, essas coisas? Exato. Por exemplo, eu posso ter uma praça, tem um alto grau de acessibilidade para um cadeirante e não ter, por exemplo, para um deficiente visual, para um deficiente auditivo. Então, os parâmetros, né, são muito diferentes. Normalmente, quando a gente fala em acessibilidade, acaba focando muito mais no público de limitação motora e física, sobretudo o cadeirante. Mas é o que eu procuro destacar, não apenas com o grupo de pesquisa, mas na disciplina que eu leciono no curso de hotelaria, é pensar, na verdade, no grande grupo de mobilidade reduzida, porque esse grupo é muito amplo e, legalmente, ele pode até mudar de um país para outro. Existem alguns países que incluem desde as pessoas com diabetes, hipoglicemia, pode gerar algum tipo de limitação temporária e tal, mas a mobilidade reduzida, ela envolve um grupo muito, muito amplo, que vai ser desde as pessoas que têm deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência múltipla, baixa estatura, elevada estatura,
obesos, isso incluindo também a mobilidade reduzida temporária, como pessoas grávidas, pessoas que estão se recuperando de algum problema de saúde, seja uma perna engessada, um braço engessado, se recuperando de alguma cirurgia. Então, as pessoas idosas. Então, é um grupo muito amplo. Um Sim, muito espectro bem amplo. amplo, E cada um né? vai apresentar uma limitação. É claro que nós temos hoje das possibilidades da cidade ser mais acessível para todos eles. Isso envolve muito a questão, sobretudo, do uso de determinados equipamentos, mobiliários, a questão do transporte, dos espaços de uso público, de uma forma geral. E quando identificamos cada uma dessas limitações e cada um desses, entre aspas, segmentos dos vários tipos de deficiência ou dos vários grupos que incluem esse grupo maior, né, de mobilidade reduzida, a maioria das nossas cidades, infelizmente, apresenta limitações muito, muito, muito significativas. A questão da acessibilidade tem permeado também bastante os debates na arquitetura. E há uma frase que é repetida até com certa frequência, de que se um lugar não está pronto para receber todos os tipos de pessoa, esse lugar que é deficiente. Eu acho que é uma forma interessante também de olhar para a realidade, de como que devemos estar preocupados com essas questões. Olha só, João, concordo piamente com o que você destacou. Porque até para... não é teorizar, né? Mas durante muito tempo a sociedade ela pensou a deficiência e com isso as pessoas com os mais variados tipos de deficiência por meio da ideia, alguns autores indicam como biomédica. Ou seja, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que tem, por exemplo, um problema físico, que não movimenta as pernas. Então, é uma pessoa paraplégica, por exemplo, usando o termo mais comum. Essa pessoa não move as pernas e usa uma cadeira de roda. E gostaria, por exemplo, de cursar a universidade. Ele não tem limitação intelectual nenhuma. Então, ele gostaria de cursar a universidade, seguir uma carreira, exercer o seu pleno direito de cidadania. O modelo vigente, até pouquíssimo tempo, é de que, para ele fazer isso, quem tinha que agir? A medicina. Na prática, a ideia era essa, olha, ele usa cadeira de roda. Como é que ele vai para a faculdade? Olha, vamos ver se uma cirurgia, se a fisioterapia, tal, dá jeito. Porque, infelizmente, o ônibus é alto, não tem como ele subir no ônibus, né? Não tem rampa nas ruas, então não vai ter como ele descer, né, da calçada e atravessar a rua passando pelo asfalto, chegando até o outro lado da rua. A universidade não tem rampa, não tem elevador, como é que ele vai subir a escada? Então, para ele cursar a universidade, ele vai ter que ser curado. Então, durante muito tempo, esse é o modelo vigente na nossa sociedade. Então, uma pessoa que tinha essa limitação, a pessoa tinha que ficar em casa, tinha que ficar em cadeira de roda em casa. Nós temos hoje um outro modelo, onde a questão que é basicamente esse modelo social. A limitação, ele apresenta uma limitação, obviamente, mas a grande limitação é da sociedade, é da cidade que não se transformou adequadamente para poder viabilizar a fruição plena desse cidadão. Por quê? Imaginando essa mesma pessoa com cadeira de rodas. Ele tem, se as edificações, por exemplo, se a universidade ela tem rampa adequada, com angulação que respeite as normas, se essa universidade tem elevador, se as ruas, nas esquinas, nas áreas de deslocamento, né, por meio das faixas de pedestre e tal, se todas elas apresentam rampas, se nossos ônibus são baixos, com as portas largas, sem roleta, na prática, o que vai impedir esse cara, essa pessoa, de cursar, por exemplo, a universidade, de ir a um restaurante, de ir a um shopping? O que impede? O que impede não é a limitação física dessa pessoa. Somos nós que não transformamos a cidade para a melhor fruição dessas pessoas. É isso que nós temos que entender. A tecnologia existe e é simples. Acontece que não é prioridade. A lei tem que ser firme. Olha, e não adianta, olha, esses ônibus com elevadores, esses elevadores vivem dando problema. Nós temos que ter, olha, o ônibus de piso baixo, como acontece numa parte da Europa. Em Málaga, não há roleta, por exemplo, nos ônibus. Na Espanha. Todos os ônibus são de piso baixo.
Esse ônibus não pode parar a um palmo de distância da calçada. Ele não pode. Então ele vai parar rente à calçada, o ônibus tem piso baixo, ele vai parar junto à calçada, entra pela mesma porta a pessoa sem nenhum tipo de limitação. Vamos dizer, né, eu não gosto desse termo, mas a pessoa normal, a pessoa que não se enquadra no grupo de mobilidade reduzida, vai entrar pela mesma porta o obeso, vai entrar pela mesma porta a mulher grávida, vai entrar pela mesma porta o homem, a família que está levando o carrinho com a criança, vai entrar a pessoa que está com cadeira de rodas, vai entrar a pessoa que está com um saco de compras, todos entrarão pelo mesmo espaço e vão poder usufruir do mesmo ambiente, no caso, do mesmo sistema de transporte. Isso é acessibilidade, isso é verdadeiramente inclusão. Eu posso ter um ônibus acessível, mas ele não é inclusivo quando ele separa. A gente entra, olha, entra uma família, uma pessoa cadeirante, então um entra pela frente, o outro, de cadeira de roda, tem que entrar pelos fundos, para o ônibus. Então, é um absurdo. Em pleno século XXI, nós ainda temos essa realidade. Então, e o interessante é que isso não avança como deveria avançar. Não avança como deveria avançar. Mas tem quebra-mola. Então, a gente tem que rever a cidade. Porque uma cidade verdadeira e inclusiva é para todos. Ainda dando o exemplo de Málaga, nos shoppings, todos eles têm esteira rolante. Por quê? Olha, não dá para uma família chegar junta no shopping. Vamos subir para o segundo piso. Beleza, então eu vou pela escada e você, cadeirante, vai lá para os fundos do shopping, pega o elevador e sobe. Isso não é inclusão, como acontece na maior parte dos nossos shoppings aqui. Eles são acessíveis, mas não são verdadeiramente inclusivos, pois eles separam, eles segregam. Então, a inclusão, por meio da acessibilidade, é muito mais ampla. É a ideia, que você estava comentando, é a ideia efetivamente do que a gente chama de desenho universal. Porque uma esteira rolante em um shopping, em um aeroporto, por exemplo, ele propicia que todos utilizem esse mesmo equipamento. Uma pessoa sem mobilidade reduzida vai estar subindo pela esteira, um cadeirante vai estar subindo pela esteira, um obeso estará subindo pela esteira. Isso é inclusão, isso é acessibilidade. São detalhes, né? E são expressões dessa acessibilidade verdadeiramente inclusiva que perpassa por as edificações, pelo mobiliário, pelo transporte, pela educação. Mas isso precisa ser efetivamente prioritário. Então, Marcelo, eu conheço bem, né? Porque eu tenho deficiência visual, né? Eu estudo na USP, já tô aqui há 2 anos e pouco, já indo para 3 anos já. Assim, é isso, existe muito, né, eu tô até comentando que existe muito discurso de se aceitar, eu tava falando, tá bom, beleza, a gente se aceita, mas e a cada minuto tem coisas lembrando a gente do tipo, tá, tudo bem você tá aqui, mas se você não tivesse ia facilitar a nossa vida. O tempo inteiro tá acontecendo, tudo bem, que exatamente o fato de eu me aceitar, sei lá, vai mudar o fato de que tem quase 700 mil livros na nossa biblioteca que eu não posso ler? Que exatamente que vai mudar o fato de um cadeirante saber que a maioria dos banheiros aqui da Fefeleste tem o banheiro acessível tá dentro do banheiro normal e a porta é daquelas que não ficam abertas, né? Que você tem que empurrar e que ela empurra a cadeira de volta porque ela abre pra dentro, né? Em que exatamente vai mudar isso, sabe? Vocês aceitar, tudo bem, legal, lindo, maravilhoso, né? Se não aceitar, não ia poder perceber essas coisas, né? Mas transferir esse discurso, né? Em que exatamente vai mudar tudo isso? Eu já ouvi uma vez aqui na universidade, enfim, não é o caso, o contexto, mas que problemas eternos com acesso a textos, de que era o aluno que tinha que se adequar à universidade, não o contrário. Eu falei, tá bom, mas até onde eu saiba, ninguém teve que se adequar à universidade, ela foi feita sob medida por uma espécie de público, né? E vai contra o que é universidade, né? De ser universal. De certa forma, ela foi feita sob medida por um tipo de público, né? Então, não é que tiveram que se adequar a ela, né? Eu acho que, enfim, isso não teve que acontecer com muita gente, né? Enfim, essas coisas são questões, né, que estão aí. E você que teve uma vivência fora do Brasil já, você falou de Málaga, mas e em outros lugares onde você esteve? Como é que você percebe essa questão da acessibilidade? Como é que ela funciona em outros lugares, em outros países, assim? Olha, primeiro, antes até de responder essa pergunta, né, compreendo plenamente que você que você indicou, porque já ouvi discursos muito parecidos com esse na minha universidade também. A UF tem um núcleo de acessibilidade atuante, mas obviamente para muita gente não é prioritário. Vale destacar também que eu tenho muita esperança hoje em mudanças na minha universidade. O reitor, que é uma pessoa extremamente competente, um intelectual, um cientista, né, brilhante, e tem deficiência física, né, ele é cadeirante.
E eu tenho muita esperança que haja uma mudança significativa, né, em relação à acessibilidade na universidade, por conta desse novo momento, né? Ele ingressou há pouco tempo, mas já vi discursos, né, de professores, não foram da minha unidade, mas já ouvi de outras unidades destacando isso, de, pô, não dá, né? A universidade tem outras prioridades, tipo, gastar dinheiro para se tornar plenamente acessível, existindo outras prioridades. Por exemplo, nessa disciplina que eu ministro, que eu leciono na UF, nós temos várias vivências nesse curso. Por exemplo, eu faço atividades com os alunos onde nós vendamos, né, os olhos dos alunos, fazemos o treinamento rápido com a questão da bengala, e eles têm várias missões que são dadas para eles desenvolverem na universidade. E olha só, eles têm a memória visual de onde eles estão, e eles percebem claramente o grau de dificuldade. Então, muitos não conseguem chegar. A gente vai, por exemplo, a gente tem um laboratório de hospedagem, então simula um quarto de hotel. Então, olha, pega um refrigerante, pega uma cerveja, pega o condicionador, acha a toalha. Como é que eu vou diferenciar a cerveja do refrigerante? Existe uma coisa para isso? Tem. Se você tivesse ali na geladeira uma preocupação, uma coisa em braille, olha, aqui onde está a cerveja, aqui está o refrigerante. Colocar ali, condicionador. Então, não é uma coisa absurda. Como você vai ter também no restaurante do hotel. Então, são ações simples. Então, eles passam a ver essa dificuldade. E qual é a intenção? Para um curso de hotelaria, a partir do momento que eles se tornem gestores, que eles possam possam exercer em algum momento o papel de administrador, que eles tenham isso em mente, que eles possam transformar esse espaço que eles estão gerindo da forma mais acessível possível. E realmente, a universidade acaba tendo um discurso de acessibilidade e muitas vezes não possibilita. E eu sempre falo isso, a universidade deveria ser a expressão maior disso, né? Então mostrar como se faz, ser o grande exemplo para toda a sociedade. Infelizmente acaba não sendo. E aí, sobre a sua pergunta especificamente, é claro que, como eu tinha comentado também um pouco antes, os sítios, né? Você tem muitas vezes determinadas limitações onde as cidades são implantadas que dificultam imensamente a acessibilidade, sobretudo cidades que têm, né, um alto nível, uma diferença significativa de altitude por conta de colinas e coisas do gênero. Então, claro, você tem uma limitação que é natural. Grande parte dessas limitações, elas são minimizadas por meio de tecnologias. Quando eu falo em tecnologia, não estou falando algo eletrônico, digital, estou falando em obras e possibilidade de adequação e adaptação. Barcelona é uma cidade com alto nível de acessibilidade, pensando ainda no aspecto espanhol, tem um alto nível de acessibilidade. Berlim também tem um alto nível de acessibilidade. Algumas áreas do centro de Amsterdã, que são cidades que têm um público mais idoso, vivenciaram há algumas décadas a questão da guerra. Então você tem um público, durante um tempo, um público com limitações, sobretudo físicas, e que as cidades, de certa forma, foram se adequando, né, antecipadamente a essa realidade. Então, são cidades que têm um alto nível de acessibilidade. Grande parte das capitais europeias, das grandes cidades europeias, das grandes cidades norte-americanas. É claro que existem limitações, até por conta da estrutura, do tempo dessas edificações. Por exemplo, eu já vi queixas em relação ao metrô em Paris. São estações com muitas décadas, né, onde isso não era pensado, e hoje a própria estrutura é impeditiva à adaptação. A própria norma brasileira, ela diferencia a ideia do adequado e do adaptado. O adequado seria a ideia de ser concebido já de maneira acessível no seu projeto. Então seria a ideia do adequado. O adaptado é aquele que não foi concebido de maneira acessível, mas ele foi transformado para tornar-se acessível. Então, muitas vezes, essa adaptação não é possível, né? Então, nós temos hotéis, né, e prédios, né, em algumas cidades, são muito antigos, e que não há meios, né, de torná-los, de adaptá-los, e com isso, eles se tornarem acessíveis. Mas, de uma maneira geral, o sistema de transportes, boa parte da Europa já aboliu a roleta nos ônibus. O grau de dificuldade, por exemplo, de uma pessoa obesa, obrigando, por exemplo, no caso, a pessoa poder ter que entrar por trás do veículo, pela outra porta, ou de um cadeirante também ter que entrar pela outra porta. Então, isso já foi superado muito pela maioria das cidades europeias, de grande parte das cidades, né, norte-americanas, seja o Canadá, seja os Estados Unidos.
De maneira limitada, infelizmente, boa parte da América Latina, né, apresenta limitações significativas em relação à acessibilidade. Eu tive a oportunidade de fazer uma conferência, a conferência de encerramento de um congresso de turismo na Universidade de Guadalajara, no México. Eu fiquei impressionado com o baixo nível de acessibilidade, seja no seu sistema de transporte, nas ruas, na própria universidade. Eu visitei, por exemplo, o que é hoje uma das principais cidades turísticas do México, que é Puerto Vallarta, né, que é um dos mais importantes balneários turísticos. Já superou Acapulco, né, inclusive, em relação ao fluxo turístico receptivo, e o nível de acessibilidade é muito baixo. São aqueles ônibus mais antigos mesmo, muito altos, com escada, não há... A maior parte das passarelas, quase todas as passarelas são de escada. Os prédios da universidade são todos eles com escada, então tem uma severa limitação de acessibilidade. E quando a gente pensa, né, conhecendo algumas cidades, né, mesmo da América do Sul, nós encontramos ainda um nível de acessibilidade relativamente baixo. E o Brasil, né, como país integrante da América do Sul, também se integra, de certa forma, dentro desse contexto de limitação. Já melhorou muito, não tem dúvida. Niterói, a cidade onde se localiza, né, a sede da Universidade Federal Fluminense, teve avanços significativos em relação à acessibilidade, mas ainda tem que melhorar muito. O discurso, né, seja de alunos nossos com limitação, ou por meio de pesquisas que nós já realizamos, de entrevistas, né, com pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, todos eles relatam o grau de dificuldade enfrentado no seu cotidiano, seja numa cidade como Niterói, seja numa cidade como Rio de Janeiro e nas grandes cidades, né, de uma forma geral. Lembrando que o foco da minha pesquisa, né, faço parte do departamento de turismo, então o foco da minha pesquisa acaba estando muito atrelada a essa relação do turismo com a acessibilidade. Os questionamentos tal, estão muito envoltos às limitações em relação à viagem, a esses grandes deslocamentos e à fruição turística, né, nos mais variados lugares. Então, os relatos de fruição mesmo de grandes centros urbanos e alguns destaques para o Nordeste, infelizmente de maneira negativa, né, também estão sempre presentes. E como isso é difícil para um turista, né, que visita hoje, mesmo algumas capitais nordestinas, ou mesmo o Rio de Janeiro, né, esse grau de limitação também é severo para o morador. Então acaba sendo uma coisa ampla, né, e cuja repercussão dessa pesquisa não cresce exclusivamente no turismo, mas uma realidade, né, das limitações da acessibilidade de uma forma geral. Marcelo, a sua fala foi cheia de ilustrações, mas geralmente na nossa conversa a gente pede para o pesquisador contar alguma história dessa experiência de campo, alguma coisa que tenha vivenciado relacionado à pesquisa. Você guardou alguma história para a gente? Olha, eu tenho algumas aí. Primeiro, até antecipando, né, um pouquinho, né, outras pesquisas que nós estamos realizando lá na UF estão vinculadas também à questão da deficiência auditiva, onde a gente está tentando construir um livro de comunicação que foi inspirado em Málaga, lá existe nesse livro de comunicação, onde nós temos alguns símbolos que facilitam a compreensão de quem tem uma deficiência auditiva e a limitação de oralidade e quem está interagindo com essa pessoa, seja em hotéis, restaurante. Também uma pesquisa em relação à acessibilidade para o cadeirante na cidade do Rio de Janeiro. Então, essas são algumas pesquisas que também estamos realizando. E em cima do que eu percebi em relação às pesquisas de campo, sobretudo no caso da pesquisa em Málaga, tem duas situações. Ambas estão relacionadas à praia acessível. Em Málaga, todas as praias têm o seu ponto de acessibilidade. Então, a norma da Andaluzia exige que até a rampa, que é feita de concreto, é um concreto especial que não aquece. Você tem... O que para mim foi uma surpresa, né? Eu fiquei mais ou menos uns 10 dias trabalhando na praia acessível em Málaga. Tive autorização de fazer ali a pesquisa, né, com as pessoas que tinham algum tipo de deficiência. A praia me surpreendeu muito. Durante o verão, primeiro que você tem o ponto de ônibus, tem a rampa de acesso até o calçadão. No calçadão você tem um totem informativo, visual, e também para as pessoas com deficiência que utilizam então aquele chaveirinho que eu tinha comentado. Então eles vão pela rampa. No meio da rampa tem uma casa, né, um espaço construído, também acessível, com cama, com banheiro acessível, que na verdade uma pessoa com deficiência, né, por exemplo, que esteja auxiliado com alguém, que a pessoa pode sair para lá, trocar de roupa, tomar banho, trocar uma fralda, se for o caso, dependendo do grau de acessibilidade, de limitação física, perdão, ou intelectual. E essa rampa chega até a praia. No meio da rampa tem como se fossem uns cones de trânsito,
no topinho dos cones, tem um símbolo tátil, uma estrela, uma bola, uma âncora, símbolos que uma pessoa com deficiência visual ele pode perceber. Eu achei aquilo estranho, depois eu fui descobrir o que era. Então, quando uma pessoa com deficiência visual chega até a praia, ele chega, por exemplo, de ônibus. Então ele aciona o totem, o chaveirinho, e ele vai indicar praia acessível, tal, e indica o que tem disponível naquela praia. Então ele vai com a sua bengala pela rampa e tem, né, uma indicação tátil na rampa, e ele sabe que tem aqueles cones ali. Naqueles cones tem uma cordinha com um pino. Naquele símbolo que eu falei, tátil, tem um buraquinho no meio. Então, se aquele símbolo está sem o pino enfiado, é porque aquele símbolo está vazio, está disponível. Então ele pega aquele pino e enfia no símbolo tátil. Então aquele símbolo passa a ser dele. Então, por exemplo, a estrela está disponível. Ele enfia o pino ali na estrela e a estrela passa a ser o símbolo dele. Então ele vai até a beira da praia pela rampa. E ali encontra um outro totem. Esses totens, eles têm uns ganchos e tem um relógio digital. E tem o símbolo que ele viu ali atrás. Então ele pode pendurar naquele símbolo as suas roupas e a sua bengala. Para nós é uma coisa extremamente simples, mas o que acontecia? A pessoa chegava lá, pendurava a bengala, pendurava a roupa e mergulhava. Quando voltava, ele não sabia qual era a roupa, qual era a sua bengala. Então esse sistema simples, ele passa a identificar o que é dele, sem ter que precisar de ajuda de ninguém. Então ele pendura a bengala dele ali naquele símbolo que está ali, ele pendura a roupa dele e pega um relógio. E aquele relógio tem 2 botões. E ele vai para a água. É normal quando a gente entra na praia, a gente entrar num ponto da praia, a gente está ali tranquilo e tal. Quando a gente vai sair, a gente está distante de onde entrou. Sim, sim. Você perde o referencial. Exatamente. Naquele totem tem um sistema sonoro. Então ele está na praia, decide voltar, o que é que ele vai fazer? Ele aperta o botão do relógio. E aquele totem começa a produzir som. Pipi, pipi. E então, opa, o totem está para a esquerda. Então ele vai andando para a esquerda. Aperta de novo o botão, o totem faz novo som. Então ele consegue identificar onde está o totem. E sair exatamente onde ele deixou as suas roupas e a sua bengala. Sem pedir ajuda a ninguém. Chegou ali, saiu da praia, né? Pegou sua roupa, pegou ali a sua bengala, segue a rampa, pega o ônibus e vai embora, com total segurança e autonomia. O outro botão é justamente de pedido de socorro. Se tiver com algum tipo de problema, tal, ele aperta e vai ter gente ali. Você tem uma estrutura naquela praia onde você tem salva-vidas. Esses salva-vidas, eles também fizeram um curso de recreação, então eles também ajudam, né, a entreter as pessoas que estão ali. Já que aquela praia não é só para cego, é para cadeirante também. Então eles têm as cadeiras flutuantes. Uma pessoa chega de cadeira de roda, as pessoas não tiram da cadeira de roda com as mãos. Existe uma espécie de guindaste, uma grua, onde eles amarram a perna da pessoa, o tronco tal, né, com estruturas de velcro, e eles suspendem a pessoa da sua cadeira de roda até a cadeira de roda flutuante. A pessoa vai até a cadeira de roda flutuante e eles então colocam a pessoa na água e ali fazem algum tipo de entretenimento com a pessoa. Então, a experiência da praia acessível, para mim, foi extraordinária. E é impressionante que uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, que, obviamente, o Rio tem uma relevância histórica das mais significativas, né? Eu sempre falo isso, o Rio foi a corte, né? O único caso, né, onde uma cidade, nós fomos a sede de um país europeu. Então a relevância histórica do Rio, né? A relevância do seu patrimônio natural, né, que é impressionante. Quais as cidades do mundo que você pode fazer ecoturismo dentro da cidade? Então, claro, o Rio de Janeiro tem uma relevância histórica das mais significativas, natural, né, ecológica das mais significativas, mas, sem dúvida, o segmento de sol e praia é dos que mais atrai. E é impressionante como o Rio, né, ele perde fluxo muito significativo e importante por não ter, né, por exemplo, praias com um alto grau de acessibilidade. Então, um projeto como esse deveria ser aplicado no Rio de Janeiro. Não apenas, obviamente, para o turista, mas, sobretudo, para alcançar a sua população. Pois a praia, o lazer, ela tem uma possibilidade de recuperação psicológica e física das mais significativas. Então, quando o Rio não propicia isso de maneira plena ao seu morador e ao turista, ele deixa de propiciar essa positividade à sua população e aos seus visitantes. E de maneira muito pontual, eu vivenciei uma situação ali que eu acho que merece destaque, que toda vez eu me arrepio quando penso na situação, né? Que foi um rapaz que visitou a praia dois dias. Ele morava numa localidade próxima a Málaga, se não me engano, Marbella, e ele tinha esclerose múltipla. Conversando com a família dele, né, ele chegou de cadeira de rodas, foi colocado na cadeira de rodas flutuante. Ele não comia, ele não tinha condição, veja bem, ele não tinha condição de pegar o talher e levar até a boca. Ele não conseguia comer. Ele simplesmente não tinha condição de pegar o garfo, colocar no prato e levar até a boca. E
foi colocado na cadeira de rodas, tal, e foi ali na praia. No segundo dia, eu tenho isso fotografado, né? No segundo dia, o rapaz, né, que na verdade é salva-vidas e recreador, ele ficava com o balde molhando ele. Essa pessoa que não conseguia levar o talher à boca 2 dias antes, ele pegou o balde com água e conseguiu jogar na própria cabeça. E aí a gente percebe, aí você tinha, né, os médicos falando, não, porque é natural, porque a pessoa na água. Tem um monte de explicação, né, de caráter biológico e psicológico em relação a isso. E foi assim sensacional, a família dele aplaudindo, chorando, né? E o sorriso dele estampado. Eu tenho uma foto que é o balde em cima da cabeça dele, parecendo um troféu, né? Aquela coisa que a gente ganha, né, e suspende o troféu sobre a nossa cabeça comemorando, né? Parecia um troféu. Então uma pessoa que 2 dias antes não conseguia comer e de repente estava conseguindo levantar um balde d'água. Que esse grau de acessibilidade, essa possibilidade de fruição pode gerar um indivíduo. E de certa forma, quando não temos condição para isso, nós negamos essa possibilidade. E nós não podemos negar mais isso como sociedade. A gente tem que transformar, a gente tem que mudar. Eu falei, cadeiras de roda flutuantes, né? Treinamento, né? Acessibilidade. A gente tem que encarar isso como uma mudança que não vai gerar mal a ninguém. Quando a gente propicia, né, a ampliação da acessibilidade, a gente não está limitando o grupo que não tem nenhuma limitação de mobilidade reduzida. Estamos possibilitando, a todos usufruírem. Então, um ônibus baixo, ele é bom para todos. Uma porta larga no ônibus é bom para todos. Uma porta mais larga numa edificação é bom para todos. Uma rampa com uma inclinação mais suave, possibilitando não apenas utilizar a escada, é bom para todos. É isso que a gente tem que pensar, numa mudança mais significativa para toda a sociedade, pois a ideia do desenho universal não é apenas para quem tem mobilidade reduzida. É usufruível por todos. Então, tirar também a ideia de, você tem aquele elevador mecânico do lado. Tá ok, então você tem acessibilidade, mas você não tem a verdadeira inclusão, onde todos podem usufruir desses mesmos espaços de maneira equitativa, vamos dizer assim. Então, sem dúvida, a experiência na praia, numa das praias acessíveis de Málaga, né, tanto a questão de maneira pontual, né, de como ela possibilita, né, seja para um deficiente visual, seja para um deficiente físico, né, essa acessibilidade, e de maneira muito pontual o caso desse rapaz que tinha esclerose múltipla. Realmente, para todos, foi impressionante. Marcelo, perfeito. Nossa, a gente só tem que agradecer a sua generosidade de compartilhar um pouco das pesquisas atuais do distúrbio, seu grupo de pesquisa. Para mim é uma alegria imensa tê-lo aqui pessoalmente, né, por ter sido seu aluno durante a graduação na UF, e foi muito, muito interessante esse episódio. Guilherme, Marcelo, alguma consideração? Acho que só agradecer também, né? Foi muito boa a conversa, foi sensacional, ainda ficou tanta coisa por falar, mas quem sabe um dia a gente volte a fazer outra entrevista, né? Ganso, foi muito bom, agradeço muito, 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 muito obrigada por mim e pelo Bandata. Uma coisa importante de se dizer é que não são só essas limitações físicas da cidade que são fatores restritivos à experiência dos indivíduos na cidade. Dentro da pesquisa do Marcelo também tem a questão da violência da segurança pública, né, melhor dizendo, pede que as pessoas usufruam plenamente dos espaços urbanos. Então deixo aqui oficialmente o convite para que em breve retorne para a gente conversar sobre a questão da segurança também, Marcelo. Olha, agradeço imensamente a oportunidade, será um prazer também falar um pouco sobre isso. Tenho um grande interesse, venho pesquisando um pouco, né, também sobre isso, assim como outros integrantes do grupo de pesquisa. É um fator limitante dos mais significativos. Também tem variantes também muito, muito importantes, porque a gente tem a questão da segurança desde o aspecto natural, né, dos desastres ambientais, né, da saúde pública, da violência, guerras, terrorismo. Então são variantes muito significativas enfrentadas pelas mais variadas localidades. E agradeço imensamente a oportunidade de falar um pouco sobre isso, porque eu sempre falo que falar sobre isso cria a oportunidade quase que de denunciar, né, de propiciar, né, uma possibilidade de denúncia, de que, olha só, a gente tem que mudar. Não é possível a questão da acessibilidade
ela não ser efetivamente uma prioridade, né, das políticas públicas no Brasil. Como eu falei, nós temos hoje a quantidade de pessoas com mobilidade reduzida no Brasil é mais ou menos a mesma quantidade de habitantes da Espanha. Então é um quantitativo muito grande e que pode propiciar muito, né, a sociedade, né, se estiver em condição plena, né, de acessibilidade, de uma participação ativa nas mais variadas expressões da sociedade. E estamos limitando isso. Como eu comentei ainda em relação à UF, né, quantos alunos acabam desistindo da universidade por encontrarem limitações? Quantas pessoas deixam de viajar? Quantas pessoas deixam de sair das suas casas por encontrarem limitações nas ruas, nas praças, nos shoppings, nos edifícios, nos hospitais e por aí vai. Todo momento nós vemos denúncias das mais variadas de limitações em relação à acessibilidade. Só para ilustrar também, eu vi há pouco tempo uma reportagem, eu acho que um senhor que precisava fazer perícia num posto do INSS, e a perícia tinha que ser feita no segundo andar. O elevador já estava quebrado há muito tempo. O médico, a princípio, ele indicou que ele não anda, mas ele que deu um jeito de subir, porque ele não vai atender lá embaixo. Então, é a questão de, olha, como se resolve isso, né? Uma questão da preocupação com o próximo, alguma coisa assim muito elementar e que a gente precisa mudar efetivamente. A consciência com o outro, e aí isso passa pela educação e por mudanças realmente muito importantes na nossa sociedade. Espero que isso realmente se efetive, né, em breve. E eu acho que quando vocês se preocupam com esse tema e possibilitam um debate como esse, possibilita a reflexão, e a reflexão ela possibilita mudanças. E eu espero que tenhamos colaborado, né, com essa possibilidade de mudança. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.